Olá, meus amores, bom dia. Hoje nós iniciamos mais uma aula de geografia. O nosso conteúdo de hoje é o capítulo 4, da página 48 do livro de vocês. Então, é importante que vocês peguem o livro para ir acompanhando, certo, pessoal? Então, o assunto de hoje é migrações, refugiados e diversidade. Então, a população mundial ela é marcada, né, pela diversidade. E quais são os tipos de diversidade? A diversidade religiosa, a diversidade étnica e linguística. Então, com essa diversidade, é importante que aconteçam ações que combatam a discriminação cultural, étnica ou de qualquer tipo de natureza, uma vez que a diversidade é uma característica constitutiva dos aspectos demográficos no mundo. Então, uma das principais características da população mundial é essa diversidade, né? A diversidade cultural, a diversidade étnica, religiosa. Então, por existir essa grande diversidade, é importante que aconteça ações de combate, né, à discriminação. Então, a diversidade mundial ela tem relação com os movimentos migratórios, que marcam a história dos povos e das nações. Então, devido a acontecer grandes movimentos migratórios, né, ao longo do tempo, ao longo da história, então, como resultado desses movimentos migratórios, é gerado uma grande diversidade, certo? O Brasil ele está entre um dos países mais diversos do mundo, porque é resultado das misturas de etnias, de povos diferentes, como portugueses, como espanhóis, índios, como africanos, certo? Então, no final do século XIX e início do século XX, muitos europeus emigraram do seu continente e foram em grande parte para as Américas do Norte e do Sul, em busca de uma vida melhor e com mais oportunidades. O Brasil é um desses países que recebem muitos desses migrantes, principalmente italianos. Certo, pessoal? Então, desde a pré-história ocorrem migrações por razões variadas, como busca de melhores condições de vida e a fuga de guerras e conflitos. Então, existem muitas migrações também causadas principalmente pela fuga de guerras e de conflitos. Então, já a partir da segunda metade do século XIX e do início do século XX, muitas migrações ocorreram em consequência de conflitos e guerras civis. Então, o mundo diverso, né? Então, o mundo, ele é diverso. A população mundial, ela tem como principal característica essa diversidade cultural, religiosa, artística, política, econômica. Então, a diversidade do modo de vida das populações em todo o mundo, ela pode ser constatada por inúmeros aspectos, que são esses aspectos aí, os culturais, os religiosos, históricos, artísticos, políticos e econômicos. Então, a diversidade, ela é observada através desses aspectos. Então, conhecendo esses aspectos, temos condições de compreender melhor cada sociedade, enxergar entre tais aspectos, diferenciando cada grupo. As religiões, por exemplo, além da função espiritual, exercem um papel cultural e político. Então, a religião, ela exerce um papel cultural e político. Quantas vezes por uma pessoa ela praticar uma determinada religião, ela se veste de uma forma diferente, de uma forma que caracteriza essa religião. Então, a religião, ela traz, né, ela exerce esse papel cultural e político. Então, quantas vezes por uma pessoa praticar uma religião, ela tem posicionamentos diferentes da maioria das pessoas da sociedade, né? Ela se posiciona diferente, certo? Ela muitas vezes ela vai contra a maioria por ela praticar determinada religião e essa religião ela exerce uma influência sobre o nosso pensamento, sobre o nosso modo de se vestir. Então,
Outro aspecto muito importante para diferenciar as sociedades humanas é o idioma. O idioma ele está relacionado à identidade de certo grupo, além de poder contribuir para a expansão cultural de determinado país. Então, atualmente, o inglês é considerado a língua internacional em áreas como comércio, a ciência, tecnologia, turismo e comunicação. Para avaliar o grau de influência de um idioma, é preciso levar em conta não apenas o número de falantes no país de origem, mas o seu uso ao redor do planeta. Então, para avaliar o grau de influência de um idioma, não se considera apenas a população daquele país, mas qual a influência desse idioma em outros países, como o inglês, por exemplo, que é a língua mais falada mundialmente. Então, o inglês ele tem uma grande influência, certo? Então, agora nós vamos entender a diversidade étnica e cultural. Então, devido aos avanços, aos processos de globalização e aos consequentes movimentos migratórios, eles têm possibilitado a ampliação da diversidade étnica e cultural no mundo. Então, o que é essa etnia? A etnia é um determinado grupo de população que se conhece e está integrado por tradições, modo de vida, costumes, referências, símbolos próprios. Então, com os avanços, o desenvolvimento dos meios de transporte, de comunicação, o aumento da circulação de informações, bens, serviços e pessoas, cada vez mais vem ocorrendo a socialização entre diversos grupos étnicos e culturais, que possuem idiomas, costumes, valores, tradições e religiões diferentes. Então, com o processo de globalização, certo? Esse desenvolvimento nos meios de transporte, nos meios de comunicação, isso possibilita uma grande diversidade étnica e cultural. Porque quantas vezes nós assistimos séries, filmes, né? E essas séries, elas trazem uma grande influência. Então, quantas vezes as pessoas elas se inspiram em séries, em influenciadores que elas veem nas redes sociais. Então, o desenvolvimento tecnológico, a globalização, ela traz uma grande aumento dessa diversidade. Então, como resultado, o que se vê atualmente é um grande intercâmbio entre as etnias e povos e o multiculturalismo. Então, o que é esse multiculturalismo? É a existência entre pessoas e grupos com identidades culturais diferentes no mesmo território, região ou país. Então, esse multiculturalismo são diferentes povos que vivem em um determinado país, uma região, certo? Então, o Nordeste, por exemplo, é uma região bem ampla, né? E o Nordeste ele é marcado por tradições diferentes. Se a gente observar a tradição do povo paraibano e do povo baiano, né? A gente vai perceber que existe aí uma diferença, né, na cultura e esse são pessoas de uma mesma região, mas que têm diferenças culturais. Então, isso é o multiculturalismo. São pessoas que exercem culturas diferentes, modo de vida diferente numa mesma região ou no mesmo país. Como exemplo, também nós temos o Brasil. A cultura do povo do Sudeste, por exemplo, é totalmente diferente da cultura do povo nordestino, certo? Então, isso é o multiculturalismo. São várias culturas, modos de vida diferentes num mesmo território, numa mesma região. Certo, pessoal? Então, nesse tópico, entendemos que o avanço tecnológico, o desenvolvimento dos meios de transporte, a comunicação de bens e serviços resultou nessa difusão, né, das etnias, de diferentes etnias, certo? Cada vez mais vem ocorrendo a socialização entre diversos grupos étnicos e culturais, que possuem idiomas, costumes, valores e tradições diferentes. Então, já na contramão dessa diversidade, o que existe é posturas preconceituosas e intolerantes,
e a xenofobia. Então, um problema relacionado ao preconceito e à intolerância, que vem ganhando força principalmente em países desenvolvidos do continente europeu, é a xenofobia. O que é a xenofobia? É a aversão ao cidadão estrangeiro, o estranhamento da população local em relação aos imigrantes. Pode gerar uma intolerância social em relação àqueles que não têm a mesma identidade, ou seja, que não compartilham a mesma cultura, língua, etnia e religião, por exemplo. Então, é a aversão. As pessoas de determinado país, elas não recebem bem os imigrantes. Então, isso é a xenofobia, certo? Então, o que justifica essa xenofobia? Alguns governos, eles adotam medidas radicais de restrição à permanência dos imigrantes, forçando esses imigrantes a retornar aos seus países de origem. Parte da população local apoia as restrições. Por quê? Alegando que a permanência desses imigrantes ela agrava problemas urbanos e a situação econômica do país. Então, parte da população local ela apoia essas restrições governamentais e expressa seu descontentamento por meio de manifestações públicas. Então, existem até manifestações públicas para que esses imigrantes eles não sejam recebidos no país, porque a população local, a população daquele país não quer receber esses imigrantes, alegando que a permanência desses imigrantes agrava os problemas urbanos e a situação econômica do país. E outra justificativa da população é perder o seu emprego. Então, a população ela traz essas justificativas, né? Dizendo que não querem receber esses imigrantes ou com medo de perder o emprego ou porque aumenta-se os problemas urbanos. Isso é chamado de xenofobia, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês leiam o conteúdo da página 48 até a 51, para que vocês compreendam, né, o conteúdo e façam a atividade, certo? Até a nossa próxima aula.